Bom, nós já vimos na aula passada a questão do hardware e agora nós vamos estudar a questão do software. E o que vem a ser a definição propriamente dita do software? O software ele é um conjunto, de instruções ali, um conjunto de informações necessárias para que o computador realize determinada tarefa que o usuário está solicitando, né? O software ele são programas, com base em alguma linguagem, e essa linguagem traduz aquele conteúdo que nós estamos procurando em uma linguagem de máquina, em uma linguagem que a máquina compreenda e consequentemente, realize corretamente a tarefa que a gente está solicitando para ela. Por exemplo, quando você deu play nesse vídeo, você usou um software, talvez aí do YouTube ou mesmo do seu computador, e entendeu a mensagem do usuário que era para dar início ao vídeo, né? Então, o software deu uma instrução ao hardware para que o hardware executasse uma tarefa, né? E que essa tarefa fosse exatamente aquilo que o usuário estava pedindo, que era dar início ao vídeo. Então, o tempo todo a gente está lidando com software. Desde o momento que a gente liga o computador, tem um software fazendo algum trabalho, tem algum hardware fazendo algum trabalho. Nós estamos pedindo alguma coisa para o computador. É o que eu falei lá na nossa primeira aula, na unidade inicial, a questão do hard, do software e do peopleware. Quando nós trabalhamos esse conjunto de forma integrada, nós obtemos ali as informações que nós precisamos, aquilo que a gente está solicitando. Bom, isso daí que vocês estão vendo é a página do IFTM do dia que eu estou gravando esta aula. Bom, mas uma página web é um software? Sim, eu posso considerar uma página web um software. Primeiro que eu estou utilizando um programa para que eu acesse ela, né? Por exemplo, o seu navegador. Então, tanto quanto num software eu consigo realizar algumas tarefas, por exemplo, num programa de edição de texto, eu consigo editar um texto. Aqui também na página do IFTM eu tenho tarefas, eu tenho interações que eu posso fazer para que eu alcance algum objetivo. Então, ao invés de eu ter um programa instalado no meu computador do IFTM que realiza ali as tarefas, eu simplesmente acesso o site deles e dentro do próprio site eu começo a interagir ali, a realizar aquilo que eu estou procurando. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, é o que a gente chama de software em nuvem. Você consegue acessar um programa, você consegue acessar alguma funcionalidade, algum site, alguma coisa, sem a necessidade de que aquele site, aquele programa esteja ali fisicamente instalado no seu computador. A gente vai ver nas próximas unidades também, o software que nós vamos usar serão também softwares em nuvem, para que a gente, através do navegador, busque ali aquela funcionalidade, aquilo, sem necessidade de instalar. Com isso a gente economiza aí muito tempo, economiza recursos de máquina e tem infinitas possibilidades. Bom, para que essa página do IFTM fosse corretamente exibida, foi necessário que nós escrevêssemos, agora vocês estão vendo aí um pedaço do código da página, essa linguagem aí toda estranha, toda cheia de caracteres aí, é a linguagem de máquina que nós utilizamos para que o computador exiba corretamente aquela página do IFTM e, consequentemente, através desse código, ele vai transformar tudo em 0 e 1, como a gente viu na aula de hardware. E esses zeros e 1 serão processados para que corretamente o computador exiba, ele faça para mim aquilo que eu estou pedindo, que é exibir essa página aí. Ok? Tudo bem? Bom, então, como que funciona o software? Aqui nesse desenho que vocês estão vendo aqui logo acima, é a essência do software. Por exemplo, quando eu vou construir alguma aplicação, quando eu vou construir algum programa, seja ele um editor de texto, seja um programa, um player de vídeo, seja o WhatsApp do seu computador, eu preciso digitar, eu preciso escrever um programa em uma forma que o computador entenda. Para isso, você usa uma linguagem, seja ela qualquer. Por exemplo, Python ou Java. Então você escreve aquilo naquela linguagem, no caso como se fosse um idioma. Essa linguagem tem uma funcionalidade que vai transformar aquela linguagem que eu escrevi em código de 0 e 1. 0 e 1.
que é o código ali que o computador consegue compreender corretamente e exibir aquilo e me entregar o processamento que eu estou precisando. Por exemplo, o programador que fez essa página, ele escreveu um código semelhante a esse que vocês estão vendo na tela aí. O computador converteu tudo isso em 0 e 1 e, consequentemente, ele exibiu para nós a página do IFTM, que era aquilo que nós estávamos desejando construir. Entendeu? Então, essa é a funcionalidade do software, é transformar aquilo que o usuário procura, aquilo que o usuário quer fazer, em uma linguagem que o hardware do computador, não seja, no caso, que o processador, que a placa-mãe, que o HD entenda e que eles processem e exibam corretamente aquilo que a gente está querendo construir. Essa é a essência e a definição correta do software. Essa é a funcionalidade. Vocês estão vendo aí, a quantidade de software existente hoje é praticamente quase imensurável. Esses programas aí são programas comuns que a gente instala no computador, alguns até já nem um pouco antigos, outros ainda em uso, como aí o Google Chrome, o Word, o PowerPoint. Então, todos esses softwares são escritos em alguma linguagem. Olha, não se preocupa que linguagem que é, como que isso funciona. Preocupe-se em compreender o conceito. O conceito de que nós escrevemos um programa, o programa transforma isso em 0 e 1. Essa é a função do software, é transformar aquilo que o usuário quer fazer em zeros e uns para que o computador consiga corretamente cumprir aquilo que a gente está solicitando, aquilo que a gente está pedindo para ele. Ok? Bom, como eu já tinha adiantado agora há pouco, hoje em dia a gente, cada vez que, quanto mais o tempo passa, menos programas a gente instala no computador. Sempre a gente tem aí um site, tem alguma funcionalidade que consegue cumprir aquilo que a gente está precisando. Então, nem em todas as ocasiões a gente vai ver nesse curso, por exemplo, que nós vamos usar um programa muito parecido com o clássico Word, né, editor de texto, clássico com o Excel, sem a necessidade de instalar nenhum programa diretamente na nossa máquina, realizando tudo isso via internet. Esse é o conceito de computação em nuvem. Você consegue executar trabalhos, você consegue fazer planilhas, escrever texto, assistir vídeos, sem a necessidade que aquele conteúdo esteja fisicamente no seu computador. Então, de uma forma conceitual, você diz que aquilo está armazenado na nuvem, quando na verdade não quer dizer que isso esteja de fato numa nuvem. O conceito de nuvem é simplesmente afirmar para nós que eu estou executando um código, que eu estou executando alguma aplicação que está salva num outro computador, via internet. Ah, professor, e qual que é a vantagem disso? Você não tem a necessidade de ter o programa sempre instalado na sua máquina, você tem a necessidade de acessar o arquivo, você tem a possibilidade de acessar o arquivo de qualquer lugar. Vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que eu fiz um documento e esse documento eu iria levar para a faculdade. Ao invés de eu colocar esse arquivo na nuvem, às vezes em vez de eu colocar ele em algum serviço de compartilhamento de arquivos, eu coloquei no pendrive. E acontece que eu perdi o pendrive. Não sei o que é feito dele. Então, se eu tivesse, consequentemente, como eu perdi o pendrive, eu vou considerar que eu também perdi aquele meu trabalho que eu estava realizando. Se eu tivesse feito isso na nuvem, eu poderia até ter um problema no computador e que mesmo assim eu conseguiria de um segundo computador acessar. Por quê? Porque esse arquivo que eu fiz, que eu coloquei, ele ficou armazenado em um outro computador, num servidor de alguma empresa, seja do Google, seja da Microsoft, e através desse programa, desse computador, eu vou conseguir acessar de qualquer lugar. Essa é uma das facilidades aí do software em nuvem. Ok? Tudo bem? Bom, eu estou mostrando na tela aí para vocês verem uma imagem do instalação padrão do Word. Esse é o Microsoft Word, eu fiz um print da tela e estou exibindo para vocês. O próximo slide é o mesmo Word, porém acessado via navegador, sem necessidade de instalação na minha máquina local. Então vocês podem observar aí e é muito parecido, embora a Microsoft ainda não esteja disponibilizando todas as funcionalidades que o programa oferece na nuvem,
mas boa parte delas, aquelas mais básicas, você consegue utilizar, você consegue acessar sem nenhum problema e sem a necessidade que o software esteja instalado na sua máquina. Ok? Bom, por enquanto é isso e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!